Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 10 de abril, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando aqui então, né, com a imagem da pessoa hoje, que é o símbolo do caos que aconteceu hoje, de zoeira mesmo, de Jerome Powell, lá do Fed dos Estados Unidos. Mas bora pro gráfico, que a gente tem coisa para falar de macroeconomia hoje. Aqui em relação ao setup das linhas no dólar, só testou a linha superior, que era a linha de venda. Eu nem cacei venda aqui porque foi volatilidade da notícia, então teria estopado de qualquer jeito mesmo e acabou estopando aqui. Já em relação à regra de coloração, porque só teve um toque ali da linha, regra de coloração desde o início do dia, a gente teve troca de cor, mas também foi na volatilidade da notícia. Então não teria dado tempo aqui para inverter, foi bem na volatilidade, todas essas barras aqui foram ainda da notícia. E aí só trocou de cor, já era fim do dia, que já não valia a pena entrar aqui 18 e 14. Então não vi nada interessante em relação ao renko no geral, e nem linhas aqui no dólar. E aí falando do gráfico de candles, aqui a gente teve hoje a notícia poderia trazer bastante volatilidade, realmente trouxe, e quando tem essas volatilidades como essa aqui, que foi de quase 40 pontos, tende a estragar o movimento do dia, tende a ficar ruim para depois caçar a operação. E foi assim que acabou ficando. Então, na abertura a gente teve um gapzinho de baixa. Primeiro candle acabou rompendo essa lateralidade aqui, tentando, na verdade, romper essa lateralidade do dia anterior. Primeiro candle de força vendedora, eu não vi as médias menores em tendência, tá? Então, todas estavam aqui para mim sem tendência. E aí eu consigo até ver que a VWAP estava forte e deu até gatilho pelo 2, se não tivesse notícia, mas é aquilo. A notícia foi a favor do movimento, e se não tivesse ido? Porque aqui, por exemplo, não teria, eu não sei se teria acionado, a depender do book, né? Mas esse candle 12 aqui poderia ser uma possibilidade de gatilho, para fazer parcial 1 para 1 aqui, pelo menos. Só que tinha notícia e tinha o fator que a notícia tende a gerar volatilidade. Imagina se fosse um movimento contrário e pulasse o stop. Então não vale a pena o risco. Acabou dando certo. O movimento voltou. Tinha até sentido, assim, fundamento antes mesmo de acontecer a notícia, poderia sim ser de alta. Vou falar sobre isso, alguns fatores que levariam a notícia a ser de alta para o dólar. Chegou até essa volatilidade, pegou liquidez, subiu, pegou retração. Se eu marcar aqui em relação a essa pernada, a gente teve aqui o movimento indo lá no 61 praticamente de retração. Não cabe reversão agressiva após o movimento de notícia, muito volátil para caçar contra. Ainda bem, porque teria estopado, nem chegou direito na média 9 e voltou a subir. E voltou a subir de forma esticada, rompeu essa retração, chegou nessa região, quase que chegou já de uma vez aqui, mas chegou em Keltner. Chegou em Keltner, ainda acho muito cedo caçar reversão, ainda estava muito sensível o movimento. Então nem filtro aqui para 2 minutos, nem cacei, porque não tinha confluência aqui para pensar em reversão. Mesmo que só era a área, né, de região de 1% de alta, mas eu não acho interessante. Não tinha cenário para isso de caçar venda, porque o dólar estava com um cara que ia subir mais. Fez mal um pullback na média 9, tentou subir, rompeu o máximo, mas começou a falhar, indicando aqui para a gente uma deriva. Faço o back na 20, passo por baixo. Aqui eu estava até pensando, será que agora vai dar uma oportunidade contra a tendência? Não foi. O movimento voltou para cima, rompeu o máximo, só que aqui respeitando já uma LT,
SLT aqui, desses topos, até estava renovando o máximo, porém subindo já em forma de canal. E aí o preço chegou praticamente a cravar aqui pra gente 1,5 de alta e a segunda linha de Keltner, ou seja, muito esticado. Faz mais um pullback para mim aqui, não vejo assim oportunidade de compras, estava esticado, poderia travar a qualquer momento, e 1,5 é um movimento muito forte. E aí travou nessa região de 1,5, fez aqui um teste na média 50, não tem setup da 50 aqui, muito próximo da 20, reage com rompimento da máxima, porém falso aqui, voltou e começou a ficar de forma um pouco lateral, finalizando aqui com o movimento mais esticado, rompendo a média 80. E aí no gráfico branco, a gente teve como se fosse um caixote aqui no fim do dia, teve uma tentativa de rompimento no final. Essa deriva aqui, essa deriva nesse movimento, geralmente essas derivas têm essa mania, né, de ao invés de corrigir forte, depois ficar um pouco lateral. Tendência muito forte nisso do dia, não vi nenhuma oportunidade. Se não tivesse notícia, talvez ali no fundo poderia, mas a notícia não valia a pena o risco. O risco acabou sendo favorável hoje, mas não sei se das próximas vai ser tão assim, né, favorável. Então não vi nada, pelo menos aqui no dólar. E aí depois eu vou falar sobre a questão macro, porque que tinha um cenário para subir e não para cair. Eu não fiz nada e eu vejo assim, nossa, bem bonito o movimento, caraca, o negócio subiu aqui, sei lá, olha isso. 85 pontos, qual foi a última vez que eu vi 85? Eu não lembro. Não teve, eu não lembro aqui esse ano, por exemplo, não teve. Inclusive vou mostrar depois a última vez. Nossa, eu perdi esse movimento, não peguei nada. Tá, tudo bem, foi um dia atípico, ok. Não tô me matando por isso, até porque eu sei que muita gente deve ter tomado stop, perdido a conta, quebrado, tem que vender até a roupa do corpo, porque ficou caçando talvez contra a tendência nesse movimento. Então, eu vi que a notícia estragou aqui, não cacei depois de operação. Não estava com um cenário legal, então tá tudo bem. O movimento aqui foi bem, assim, aversão a risco aqui. Então, bem perigoso o movimento. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, setup também, só para falar assim, vamos falar aqui de setup. A gente teve o setup das linhas, deixa eu carregar. A gente teve o setup das linhas aqui, não acionou, tá? E aí teria acionado na barra da notícia. Se a pessoa tivesse plotado aqui e tivesse feito isso também no dólar, o dólar teria estopado e o índice teria mais do que pago, né? E aqui de um ponto a outro só 500 pontos, sendo que foi muito mais. Mas é aquilo, não vale a pena o risco pela notícia. Sabe-se lá se o negócio ia para baixo, pegar sua ordem, voltar, estopar e depois descer. Acontece muitas probabilidades durante essas notícias, então não acho interessante. Tanto é que a linha aqui de baixo também não acharia interessante procurar compras, né? Teria estopado durante o movimento da notícia, não vale a pena. Então não vejo nada aqui. Já em relação à regra de coloração, a gente teve, deixa eu ver, começou lá atrás, opa, travou aqui, pronto. Começou com a cor de compra, mas trocou para venda também durante a notícia. Então não deu oportunidade aqui, foi muito rápido essa troca. E aí só foi trocar de novo aqui. Aqui já era 10,50. O movimento não estava muito interessante para caçar a compra, não. Tanto é que estopou, teria estopado. Aqui também essa venda teria estopado, a compra estopou. A venda até andou alguns pontos, começou a ter muito ruído aqui. Muito. Principalmente para compra. E aí depois essa venda final acabou pagando mais aqui de novo. E só trocou aqui no finalzinho para compra. No geral, assim, olha o movimento, como é que tá esticado, andou muito mais ainda, caiu forte. Se fosse para caçar renco aqui, eu pensaria em renco para venda, porque o cenário macro ainda era de queda, tá? Não valia a pena, pelo gráfico de candles, caçar compra ali. E aí, falando de gráfico de candles, e que a gente teve um movimento aqui, já abriu um pouco, assim, não estranho, porque tinha, como é que fala, fundamento macro para abertura ser de alta. Então, a gente teve já a abertura rompendo a máxima do dia anterior. Então, já pegou essa liquidez aqui, foi um gap de continuidade, já chegando em canal de Keltner e rompendo, importante ressaltar isso aqui, rompendo uma região de resistência.
Então, era esse topo aqui, esses dois topos. A gente teve um movimento hoje rompendo essa região, pegando a liquidez esse dia 20 e o dia 21. E daqui também, aqui atrás, dia 6 do 3, dia 7 do 3. Aqui também nós tivemos do dia 4 do 3. E quase que praticamente também chegou desse dia aqui, ó, dia 1º do 3. Então, rompeu certas resistências que tinham liquidez. E aí, a gente teve, então, o primeiro candle já fazendo um movimento de força compradora, extremamente esticado, não caçaria compras de jeito nenhum, porque se eu caçar compras aqui, eu não tenho muita expectativa que vai subir mais, né? A não ser que a notícia viesse, assim, volátil e explodisse para cima e fosse o fator que jogasse o preço para cima. Mas fora isso, não tinha sentido. O movimento ficou ancorado pela VWAP. Não vejo aqui oportunidade de contra-tendência, mesmo que tenha a questão de alguns critérios de reversão, mas não tem todos. E aí o movimento simplesmente explode para baixo, rompendo todas as médias menores aqui, fechando o gap, chegando lá na média 200 de forma esticada, junto com essa região desse fundo aqui, próximo também da mínima do dia de ontem. Média de 200 que já tinha um tempo não sendo testada, né? Então ela tende a reagir. Reagiu. Vou caçar aqui reversão, por exemplo, nesse candle 10. Se eu entrar no 10, o stop tem que ser no 8 de precaução. Até não tinha bem risco retorno, mas era efeito ainda de notícia, não vale a pena o risco. E aí o movimento nem tocou na média. Se eu for marcar a retração aqui da pernada, praticamente tocou no primeiro nível. E voltou a cair, ou seja, a tendência ainda estava forte, rompeu o média 200. Caindo ainda de forma esticada, mas aqui já não preenche o critério mais para reversão, mesmo que esteja esticado. Aqui chega nessa região que se a gente marcar, né, pelo menos o pivô do dia, que era desse topo, com esse fundo do primeiro candle, era 161. Tem uma travada aqui nessa região de 161. Deixa eu ver se tinha variação aqui também. Era bem próximo de 1% de baixa também. Deu uma travada e começou a respeitar esse fundo, fazendo pullbacks inoperáveis. Aqui, por exemplo, 27, não vejo um pullback bom, operável, infelizmente. Aqui, já o 37, esse eu já fiquei com dúvida. Preferi não arriscar, porque ao mesmo tempo que essa figura parece um triângulo descendente, também parece como é que eu posso falar? Uma deriva um pouco, ou uma cunha aqui também, ó. Então, um padrãozinho que tende a ser de reversão. Mas o cenário ainda está muito forte de venda, então, ok. Acabou acumulando aqui e rompeu. Então, esse candle aqui, de tudo que teve no dia, era o único que eu fiquei assim, nossa, que bonitinho, o risco-retorno estava até legal e tal. Para riscar essa figura aqui, né, rompendo. Esse fundo estava fraco, não estava jogando o preço para cima e estava funilando cada vez mais para baixo. Mas também tinha a ideia de ser uma cunha ou uma deriva. Então, uma região aqui que tende a ser de reversão. Não foi. O movimento aqui acabou sendo uma pretendência, na verdade, rompeu essa mínima aqui atrás, esse gap, né, que teve, e caiu mais, não preenchendo o critério para caçar a reversão aqui. Nessa região, o preço deu movimentos bem estranhos aqui, longe da média 9, fast pullback, gatilhos falsos, tá? Já tá feio o cenário aqui. E aí o movimento quebra a média de 20 e anda de lado. 9 cruza a 20 para cima, mas sem oportunidade. E dá uma volatilidade aqui. Dá uma volatilidade, rompe mínimo, rompimento falso, voltou, foi lá na média 50, respeitou com troca de polaridade e fez um bear 180. Médias menores sem tendência, 9, 20 aqui não vejo força, infelizmente. Começou a renovar fundo, mas olha como que estava renovando já. Renova fundo, renova fundo, renova fundo, já caindo aqui em forma talvez de canal, deriva. E aí foi fazendo isso, até lá o movimento chegar bem próximo de quase 2% aqui, já estava caindo bastante. Tinha aqui então esse canal, que era essa grande deriva, e o movimento no final do dia ficou travado de lado. Então a gente teve um movimento hoje muito forte de tendência, se for ver, né? O pico do movimento ali da notícia com o fundo, mais de 3.000 pontos. Cara, é muita coisa, não lembro a última vez que teve isso. Eu acho que nessa volatilidade de queda, eu não sei, mas que teve de alta foi naquele 13 de dezembro, que teve movimento de mais ou menos em uns 4.000 pontos. Então, não lembro a última vez que teve um movimento tão forte assim. Hoje foi paulada, tá? E uma paulada esperada. Vou falar disso agora. A questão de por que era esperado esse movimento, né? Por que era esperado esse movimento? Primeiro, deixa eu ver se tem uma divergência aqui no Ibov e no índice. Vamos ver aqui o volume do índice. Tá ok. Em relação aqui a esse rompimento, né? É muito importante que rompimentos de lateralidade sejam feitos de forma calma.
e não queira sair do fundo e queira romper de uma vez. Tem que fazer um respiro. Então já vem esse fator aí, que já estava subindo de forma esticada, chega nessa região, faz esse rompimento, tá? E é esticado também, porque se eu for marcar a retração dessa pernada, isso aqui é 61 de retração também. Então, tem isso lá no macro, a questão do índice está de um movimento bem esticado. E aí, ainda é um cenário macro que está com um movimento assim, que essa alta era com cara de stop ainda, atrair compradores para estopar. E agora fica bem interessante, sabe por quê? Esse movimento agora romper essa mínima, porque criou mais uma tentativa de compradores aparecerem. E se os compradores aparecendo com essa barra e com essa aqui, onde que eles colocam stop? Geralmente aqui embaixo. Então vai gerar um stop bem grande desses compradores. Então antes de cair o preço tem que trollar, né? E aí trola de novo aqui, infelizmente estopou uma galera que talvez estava comprada e vai estopar mais ainda. E esse movimento dessa barra hoje foi, nossa, absurda. O movimento aqui, se a gente for ver, eu acho que nem nesse dia foi isso tudo, ó, não foi. Então o movimento de alta que a gente teve nessa proporção foi aqui, nesse dia 13 de outubro. Então, muito forte hoje, engolfou a barra anterior e pegou metade, mais a metade dessa barra aqui também. E tá mais próximo agora do fundo de novo, tá? Então no gráfico oficial aqui, ó, essa região acabou respeitando, teve um rompimento falso. E aí vem a questão de tempos gráficos menores, né? Olha como que o movimento estava extremamente em deriva. Ia ficar muito estranho se tivesse feito o rompimento, por exemplo, feito realmente um movimento para cima, né? De uma forma esticada. Porque se fizesse isso, que foi o que tentou fazer, isso aqui parece ser uma exaustão da deriva e voltou tudo disparado. Deixa eu ver aqui em tempos gráficos maiores se tá bonito esse exemplo de exaustão de deriva. Parece que sim, ó. Se eu marcar aqui e colocar aqui, olha o rompimento que teve hoje. Caraca, muito forte. A exaustão aí. Estava em um padrão que não é um padrão legal. Se tivesse ficado de lado por um tempo, respirando, as médias chegando e aí romper, aí sim. Aí sim. Mas aqui nesse caso, eu já não vejo, infelizmente, um movimento de rompimento saudável. E tem o fato aqui das médias também, né? Aqui, como que o movimento estava? Fechou ontem, longe da média 20. Se eu for ver que o setup do IFR estava sobrecomprado, que era outra coisa também, que, ou seja, da abertura, se a pessoa entrasse com o setup do IFR, já poderia entrar. Até esqueci de falar sobre isso, não lembrei do setup do IFR, ó. Ele seria um setup agressivo que voltou aqui uns 815 pontos, porém caiu aí uns 2.700 pontos a favor do movimento que já estava esticado aqui no fechamento de ontem, uma coisa que eu esqueci de citar. E aí vem a questão dos 5 minutos, canal de Keltner, não é normal que o preço venha romper direto, né? Da última vez que fez o rompimento direto de Keltner, o que aconteceu? Ficou travado e até corrigiu, aqui no dia da notícia da questão dos dividendos da Petrobras. A gente teve já a abertura longe de Keltner, né? E voltou depois, teve uma correção forte. Então, a gente não pode menosprezar esse indicador aqui. Então, tem esse fator também. E o dólar, mesma coisa, só que agora vamos em sentidos opostos. Aqui, se eu olhar em relação ao tempo gráfico maior, né? A gente tinha até uma correção interessante. Estava com cara de ser até aqui um topo duplo. Só que tem que trollar, né? Tem que trollar o movimento. E aí, a gente tem aqui a questão de ser uma região de suporte, mas mais pelo micro que estava preocupando. Porque aqui o movimento foi muito forte, essa queda dos últimos dias. E estava na cara de R$5, que eu falei, esse preço não vai voltar para baixo de R$5 tão assim, próximo de novo, acabou de romper 5, vai voltar para baixo de 5 de novo. E caiu muito rápido esse movimento, em 2 dias aqui, se for ver, foram quase 80 pontos. E hoje, anulou 2 dias. Então assim, o movimento dos R$5 aqui, essa proximidade, foi um dos fatores principais. Sem falar também na questão aqui, deixa eu aproximar, do indicador, né, do Keltner, que também estava próximo ontem. Então, se caísse, poderia dar uma travada nessa região. Então, a gente tinha aqui essa questão de R$5 muito forte. O movimento acabou, voltando tudo, fazendo aqui esse engolfo praticamente. Esse candle aqui engolfou quase tudo aqui atrás. Então, muito, muito grande. E na cara de LT de novo. E, sinceramente, esse movimento aqui, eu acho que está com cara que vai buscar ainda mais liquidez, vai subir mais, porque o índice está com cara que vai cair. Porque aquele movimento lá do índice, do Ibov, de romper mínima aqui, é interessante que aconteça enquanto o dólar está subindo. Então, se o dólar sobe, tá tudo bem para o índice cair. Então, esse dólar aqui está com cara que vai dar uma subida e testar novas regiões, tá?
Aqui agora falando da questão de VWAP, né? Deixa eu ver a VWAP, ok, ó, a VWAP mensal está em torno do preço, já passou aí, já é a segunda semana do mês de abril isso, está em torno do mês, então não tem problema muito aqui. Já o índice também, ó, estava bem longe o preço, né? Outra coisa também bem interessante, a VWAP não fica muito longe do preço, a VWAP mensal, o preço foi lá buscar a VWAP, inclusive fechando em torno dela, né? Mais uma coisinha interessante, igual aconteceu aqui, voltou para a VWAP, e aconteceu aí de novo. Então, se a gente tiver novos movimentos afastados, tende a buscar a VWAP. Sem falar que a semana que vem tem rolagem do contrato, do índice, né? Então, certos movimentos estranhos acabam acontecendo. E aí a questão macro, importante ressaltar, né? Porque a gente teve um movimento legal de alta para o índice e queda do dólar. Só que era um rompimento, assim, um movimento precoce. Porque se a gente for ver em relação a como que estava lá fora, estava bonito. Mas antes da notícia, né? E a notícia poderia inverter o cenário todo. Então, lá fora hoje, o que a gente tinha? A gente tinha, lá na Ásia, estava divergente. Mas Hang Seng, que é o principal, estava em alta, e até alta forte. Já a Europa, a gente tinha uma alta também forte. Então, dois índices aqui, região importante, em alta. Vem o S&P, também em alta. O DXY, em leve baixa. O minério de ferro subindo de novo. Vem os juros americanos estavam caindo. E o petróleo em alta. Olha que cenário maravilhoso para ser um dia de alta para o índice e queda do dólar, se não fosse pela notícia, né? Então a notícia estragou todo o movimento. Já começando aqui com a abertura, a gente teve uma abertura com uma notícia importante, IPCA, mas não é algo que tende a gerar assim grandes movimentos, porque depois tinha uma 9,6. Então, IPCA, a inflação no Brasil veio menor. Ótimo, 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 ótimo. Só que não gerou muito preço. Infelizmente, a gente não conseguiu resistir. Veio 9,6 e aí 9,6 estragou, arrebentou tudo. E detalhe que antes de eu falar sobre isso aqui, reparem o movimento ontem que eu até comentei. Não postei a revisão no YouTube, porque eu fiquei com raiva aqui do Discord de ter travado umas coisas. Mas ontem, aqui, esse movimento que teve, na verdade, S&P 11,25, 11,20. Olha esse movimento que teve ontem. Até comentei. Não tinha sentido essa queda aqui, longe, e o dólar subindo. Ou seja, foi alguma coisa que teve uma correlação dólar para cima e índice para baixo, o índice o S&P. E aí saiu algumas coisas no Twitter de possibilidade disso ter sido um spoiler, de notícia ter chegado de forma antecedente, uma prévia, né, para certos players, avisando qual seria a direção de hoje da notícia. Que seria um CPI, ou CPI, tanto faz, IPC, na verdade, de alta, né, que traria o índice para baixo e dólar para cima. Então deu um spoiler ali, falaram depois que não tinha nada a ver, mas ninguém explicou porque que foi essa queda. Ninguém explicou o que foi essa queda aqui. E aí o movimento hoje acabou sendo essa paulada aqui no índice lá fora, muito forte o movimento. E a proporção que foi de queda lá fora foi muito mais do que a gente teve aqui, tá? Porque eu comentei nos dias anteriores que na hora que pegar essa mínima aqui dessa barra, desse dia, esse dia 4, ia estopar uma galera. E essa barra seguinte não pegou essa mínima e voltou. E olha como que estava feio. Olha como que a média de 20 não está conseguindo segurar mais igual estava segurando desde o início do ano. Nvidia, assim, olha a 20 acima do preço já. A gente tem aqui Nasdaq também, abaixo da média de 20. Então a 20 não está aquela coisa maravilhosa. E aí vem essa barra da notícia, a volatilidade foi tanta que chegou a pegar a mínima nesse dia 4 e deve ter estopado uma galera aqui do S&P. Então a barra foi muito forte, muito, muito forte essa barra de queda. E a do dólar, o movimento também foi assim, absurdo. Se eu for mostrar aqui, olha essa barra, olha essa pica, olha esse negócio aqui. E aí se eu for lá no diário, que a gente teve um diário aqui do dólar. Olha esse movimento, esse engolfo. Parecendo que fez até um OCOI aqui de continuidade, parece mesmo, ó, porque já tinha aqui atrás, né, o OCOI, e aí vem com esse outro possível OCOI aqui, rompendo, ó, pegando essa liquidez, ancorando pela 20, que eu comentei que estava com cara de que vai subir. Olha o VIX subindo hoje de novo. Então, tá começando a subir, tá mais próximo de máximas aqui dos últimos dias o VIX do que das mínimas. Então, é um mercado de risco. E para piorar, juros americanos. Olha essa paulada. Uma das maiores que teve aí, não sei desde quando, tá?
Então hoje foi muita coisa. Rompeu máxima, pegou aqui esse canal. O movimento não tá legal, não só lá, mas aqui também. Então rompeu a tentativa de rompimento desse canal. Se eu marcar a retração desse movimento aqui de baixa, a gente tem o 61 cravado, espero que dê uma segurada aí, que esticou. O ouro teve um movimento inverso, não subiu hoje. Hoje teve um movimento de realização. Eu acho que fizeram um movimento tipo um hedge aqui. Realizou no ouro e aproveitou o movimento da queda dos índices de alta do dólar, por exemplo. Porque estava subindo bastante, meio que avisando, né? Pode ser isso, meio que avisando que essa situação de risco ia começar a ficar mais forte. E aí a gente teve o movimento do petróleo também, sentindo essa notícia. Não só isso, mas tem a questão lá também do Irã, Israel, de novo, voltando isso a ficar nas polêmicas. E a gente tem aqui o movimento do EWZ, chegando em região mesmo que o Ibov, chegando próximo de fundo de novo. Isso aqui tava com cara de trollagem, essa máxima. Trollou, de novo. E a notícia, então, falando da notícia especificamente, a gente tinha aqui estava esperando que viessem, ok, né, tranquilo, só que veio acima. Mas, assim, é uma acima que, para nós do Brasil, são valores que não afetam muito, porque só veio acima 0,01. Na verdade, 0,1, né? Então, assim, pouca coisa de diferença, mas é uma pouca coisa que na situação dos Estados Unidos e atual e o tamanho do país, a importância, é muita coisa. Então aqui só mostra que juros não devem cair tão cedo e aquela ideia que algumas pessoas estavam até postando que ia reduzir em junho já jogou pra frente, já não é mais em junho, deve ser pra setembro, coisa que eu já venho falando desde o início do ano, que a situação não tá legal e tá com cara que só vai reduzir realmente em setembro. Então demorou o choque de realidade vir. E aí, agora que tá começando essa realidade, essa possibilidade, as pessoas já estão jogando as apostas pro segundo semestre. Algo que antes, no final do ano passado, era para março, depois para maio, depois para junho, e agora tá jogando para setembro. Não tinha mais nada relevante depois. Veio a questão do estoque aqui, tá? A questão do estoque até era para ter feito um movimento diferente lá no petróleo Brent. Então eu acho que foi mais afetado pela questão do Irã mesmo, o risco que está tendo. Porque esse movimento aqui era para trazer talvez um movimento de baixa do petróleo. E tinha a ata do FONC aqui, não gerou movimento, tá? Porque essa reunião aqui, a ata foi da reunião que passou, então não inclui a notícia de hoje, então não fez movimento. E mais tarde tem da China, que amanhã vai acabar afetando o movimento. Já falando para amanhã, a notícia que vai girar em torno de amanhã, o ao vivo, vai ser a abertura, que já vai afetar, vendas no varejo. Tem a taxa de juros aqui da Europa 9,15, que pode movimentar. Então, para mim, de 9 até 9,5 é melhor não fazer nada, porque 9,5, 15 minutos depois, tem aqui inflação produtor, que também pode gerar movimento. E aí começa o discurso do FONC, e depois tem do FONC também. Mas depois, sem muitas notícias relevantes, sexta-feira não tem também muita notícia. Então, amanhã é o último dia relevante de notícia programada. Já fechando aqui, a questão, então, que a gente teve, o dólar hoje subiu pra caralho, subiu praticamente 1,5 aí, e não subia nesse valor desde outubro do ano passado. Então hoje não foi dia de brincar, né? Foi um dia extremamente perigoso. Outra coisa também que a gente teve aqui, e olha que coisa engraçada, né? Se for ver em relação às cotações, o movimento, deixa eu mostrar. Aqui, a gente teve os DIs hoje subindo muito, e sendo que eles abriram negativo. Subiu muito os DIs, tá? Aqui, olha como os bancos sentiram, porque aqui também acaba reduzindo a expectativa de redução de juros. E já estão projetando aqui, juros para 10, 11, lá em 2031, de 10 anos aqui. Então não tá legal a situação, os bancos acabam sentindo, Vale sentiu praticamente tudo. Se eu abrir aqui monitor de mercado, tudo, aqui, tudo vermelhinho. Por que a Petro subiu, né? Por quê? A das principais aqui, por que a Petro subiu? Vou falar já sobre isso. Mas hoje foi um dia de correlação. DI muito forte, índice caiu, dólar subiu, tá? E aí, fluxo aqui, se for ver, olha o que esse player fez, Goldman. Chegou a comprar 140 mil contratos. Que estranho, né? Comprando, ela gerou liquidez. E na outra ponta aqui, a gente tinha, por exemplo, a JP Morgan vendendo. Será que a Goldman estopou? A Morgan aqui vendendo. Será que a Goldman estopou? Ou está, por exemplo, realizando lucro? Que ela está vendida no macro e agora ela realizou. Porque se não foi isso,
ela tá estopando aqui, tá? Ou ela tá tentando encher o carrinho nessa oportunidade de queda do movimento, achando que talvez o preço vai subir mais, sabe-se lá, porque a expectativa de longo prazo assim é que o índice vai subir. O que será que eles estão fazendo, hein? Aqui em relação a Petro, por que a Petro subiu 2% nesse dia hoje, louco? Porque basicamente por isso aqui, ó, antes de falar sobre a Petro em si, a gente então girou em torno dessa questão de quando que o Fed deve reduzir juros. As apostas para junho caiu. Antes da notícia tinha 50% de chance, né, de reduzir e caiu para 19%. Então, assim, quase ninguém acreditando que vai reduzir em junho. A questão da inflação no Brasil veio ótima, mas não gerou preço, infelizmente, porque a dos Estados Unidos foi muito mais forte. E aí vem a questão da Petrobras. Por que subiu 2,22? Porque tinha aqui a questão de fofocas, que o presidente, o Prates, deve se manter, que está conseguindo segurar o cargo. Fofocas, por enquanto. Fonte, Mister Fontes, né? Baseado no Mister Fontes. E tem a questão aqui que saiu uma notícia ontem, que descobriu uma descoberta importante de petróleo na bacia de Potiguar, tá? Então isso aí foi interessante também. Foi o único motivo, os únicos motivos que foram assim, interessantes para a Petro subir. Mas não conseguiu, talvez, se tivesse caindo, ia puxar muito mais o índice para baixo. Então, ainda bem. A questão aqui, eu achei interessante essa imagem, porque acaba mostrando pra gente um movimento aqui meio que em canal. Se eu for puxar no macro, o Ibov, né? Isso aqui já começa a meio que parecer um grande canal também. Meio estranho, mas pode ser. Uma possibilidade, ó. Já tá formando o terceiro topo. E aí? Então, o que eu vou fazer para relembrar isso aqui pro estudo semanal? Vou marcar isso. Achei interessante essa visão aqui. Pode ser que faça movimento em canal, igual fez aqui, ó, aqui embaixo, nesse movimento em canal aqui, e depois voltou a subir, tá? Então, respeitou o topo, terceiro toque de LT, uma coisa que eu nem tinha reparado antes aqui. Então, mais um fator para o Ibov ter segurado. Deixa eu ver se o índice tem a mesma coisa que a correlação. Tem, então, mesma coisa, mais um fator aqui. Olha como que às vezes o price action tem confluência, né? Várias coisas. Então, respeitou, tá com cara que esse negócio vai cair. Outra coisa também, essa questão do Irã que eu falei. Então, esse BBG, não sei qual site de notícia, não estou lembrando agora, relata que os Estados Unidos acreditam que um ataque de mísseis por parte do Irã e seus representantes sobre Israel é iminente. Falaram isso dias atrás. Está voltando essa notícia agora de novo, tá? Outra coisa interessante aqui, os juros, DIs hoje, DIFUT aqui, por exemplo. Que a gente teve, né? Olha essa barra, absurda. Olha o volume negociado. Se eu for dar um zoom aqui, é maior, tá chegando lá em março, beleza. Passou de março. Absurdo. Absurdo esse volume aqui. Olha essa barra. Mesma imagem que tá dos juros lá fora, rompendo aqui, tentativa de romper esse canal. Pegou essa liquidez aqui, o movimento tá muito tenso. E aí, essa questão dos juros, né? O mercado de juros de futuros aqui, hoje tem o maior volume desde 1º de setembro de 2011. Olha isso aqui, puxando então a imagem. Olha lá atrás. Então é isso mesmo. Volume financeiro. Caralho. Aqui atrás, ó. Então, 2011. Ai, que medo, hein? Tá começando a dar sentido porque que o ouro tava subindo tanto assim. Outra coisa interessante, né, da questão que todo mundo tá vendo, que o DXY está chegando em uma regiãozinha, rompendo, né, se possível, essa resistência aqui. Então, o mercado tá num risco total, infelizmente. Preocupa, né? Preocupa bastante. Então, eu não sei se amanhã tá com cara de repique, porque se for ver aqui em relação aos 60 minutos, a gente tem o setup do IFR não acionou, né? Tá ok. Mas tá bem longe da média 20. Então, assim, eu não quero que rompa esse fundo de forma esticada. Precisa fazer uma correção. Então, até espero que amanhã fique travado, porque dias após grandes tendências tende a ficar travado, né? Então, não vou criar tantas expectativas assim, tanto para o índice e também para o dólar. 60 minutos do dólar também não fechou com o setup do IFR, então tá ok, mas tá bem esticado aqui também, ó. Região aqui de pavio, né? Então, o preço tende a dar uma travada. Eu espero essa travada. Não penso em fazer movimentos aqui, por exemplo, de compra logo já na abertura, ou de venda logo na abertura do índice, porque está esticado. Então, é uma situação de risco. E hoje foi um mercado, assim, muito, assim, perigoso. Para quem não fez nada, se sintam bem nesse ponto,
porque poderia ter sido alguma coisa bem feia hoje, uma situação assim triste. Então tem que saber analisar, né? A gente sabia que tinha essa notícia 9h30, então até comentei, melhor não fazer nada até 9h30 pelo menos. Só que 9h30 acabou vindo com uma paulada que estragou o gráfico e ficou inviável de pensar em operações depois, infelizmente. Ficou perigoso de pensar que não, é contra a tendência. A notícia aqui gerou tendência. Tem gente que fala, né, que notícias não geram tendência, que depois, se der gatilho, tende a retornar. Nem sempre. Hoje foi um caso aí, ó, que a notícia acabou gerando a tendência, o candle da notícia. Nem sempre é assim. E hoje foi. Então, perigoso. Eram esses meus pitacos de hoje. Achei que ia ser mais longo. Mas tem uma coisa aqui mais para falar. A questão do Ibov. Vou colocar aqui de novo a questão das bandas de Bollinger, né? E também do dólar, que eu preciso agora tomar muito cuidado, porque tá triste. Aqui vou falar do dólar primeiro. Dólar semanal. Tomar muito cuidado, porque se romper a máxima da semana anterior, vai acionar aqui tendência de alta e não sei o que esperar desse movimento, porque eu já mostrei no estudo semanal que todas as vezes que está chegando, rompendo, né, a gente tem um movimento muito, muito forte. Então, espero que não rompa e que não feche essa barra atual fora dessa banda aqui. Então, nós temos mais 2 pregões aí pela frente, vamos ver o que vai acontecer, porque se for ver o fechamento com a máxima, se quiser, uma notícia faz essa lapada aqui, rompe a máxima. Então, é importante que não faça isso, tá? Muito importante. O índice também tem aqui a situação de bandas, só que não pelo semanal, pelo diário. E o que aconteceu? Mais um motivo aí, né? Que ainda bem, por um lado. Se tivesse rompido a máxima aqui do diário, teria acionado as bandas de novo para cima. E não aconteceu. E está tentando várias vezes fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem que olhar quando está consolidado. Então, a partir da consolidação, aqui, por exemplo, tentou romper máxima, não rompeu. Fechou abaixo das bandas, não rompeu o mínimo do dia anterior, voltou. Fechou fora das bandas, tentou romper máxima, nem conseguiu. Então, o movimento voltou tudo, em relação a Ibov, né? Então, outro movimento interessante tende a buscar a linha inferior, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para ressaltar. Acho que era só isso que estava faltando das bandas de Bollinger. Era só isso. E vamos ver como que vai ser amanhã.